Aqui, olha só, o ano começa com o Fundo Monetário Internacional apresentando projeções mais pessimistas para a economia no mundo. Uma recessão global se tornou mais provável. E quem vai analisar para a gente os riscos, eventuais efeitos para o nosso país, é o nosso comentarista de todas as sextas-feiras aqui no AgroMais, o pesquisador da FGV Agro, Felipe Serigati. Olá, professor, boa tarde para você. Estava com saudade, tem um tempo que a gente não se encontra por aqui, né? Dentro desse horário sempre com a Simone Garcia, mas agora a gente tem essa oportunidade de bater esse papo. Desde já, um feliz ano novo para você. Mas o assunto é meio preocupante, né, professor? Esse negócio de recessão aí sempre deixa a gente com uma pulga ali atrás da orelha, né? 2023 para você, para todo mundo aí do canal AgroMais. Pois é, então, em condições normais, né? É a primeira semana do ano, nunca tem grandes novidades, é uma semana menos agitada. Não foi o caso, né? Tá? Do lado econômico, a gente viu notícias importantes tanto lá fora como também aqui dentro, no mercado doméstico, né? Vamos começar olhando principalmente lá para fora. E acho que o relatório do FMI, publicado na quarta-feira, no dia 4, deixa isso muito claro, né? O FMI ainda não atualizou numericamente suas projeções, mas já deu ali o caminho de como é que vai ser essa revisão, né? Ele está olhando para 2023 de uma maneira mais pessimista ou menos otimista do que estava olhando, por exemplo, em outubro do ano passado. O que fundamenta isso? De uma forma bem tranquila, né? O FMI está olhando e fala, olha, Javira, a gente pega aqui as três principais economias do planeta, Estados Unidos, União Europeia e China, estão com um cenário base de crescimento menor, sendo que no caso da União Europeia, há um risco bem maior de recessão. Tem um risco de recessão nos Estados Unidos, mas ainda não é o cenário base. Pode ter uma recessão técnica, ou seja, pode encolher 2 trimestres de forma consecutiva, mas no agregado do ano deve terminar ainda com crescimento. Um crescimento baixo, mas ainda é um crescimento positivo. A dúvida está justamente com relação à China, que a gente pode avançar mais adiante, porque é importante para o universo agro, é importante para o nosso setor. Mas o fato é, o que a gente tem iniciando esse ano é justamente uma economia mundial que deve desacelerar, que deve crescer menos. Aumentou a chance de ser recessão? Aumentou. Recessão é o cenário mais provável? Ainda não. O cenário mais provável é um cenário de crescimento baixo, porém ainda positivo. Professor, agora se a gente for olhar assim para quais países que pode ser aí pego por essa recessão, daria para a gente apontar ou é uma pergunta nem impagável, né? Passa aí de US$ 1 milhão se a gente tentar chutar algo nesse sentido. Então, e esse ponto curioso, né? Porque pelo FMI, ele está falando, olha, muito provável que a gente tenha um terço dos países do planeta operando em algum momento de 2023 em recessão. Do Brasil não está nessa lista, tá? Boa notícia. Embora a revisão do crescimento brasileiro também tenha sido para baixo, um crescimento menor. De qualquer forma, não, nós não estamos nessa lista. E ainda assim, no caso brasileiro, dado que a nossa economia para o mercado internacional é uma grande fornecedora de commodities, minério de ferro, petróleo bruto e de forma mais diversificada, como as agropecuárias, a gente está fortemente associado ao desempenho da China. E aí a gente tem um ponto de interrogação importante. Se a gente estivesse conversando até mesmo em novembro do ano passado, a política de Covid zero da China era uma restrição ao crescimento daquele país. No entanto, na virada de dezembro para janeiro, nós vimos claramente a consolidação do processo de flexibilização dessa política. E isso gera consequências que a gente tem que estar atento. Pode gerar bastante turbulência agora no curto prazo, enquanto a China estiver digerindo essa, entre aspas, primeira onda dela. No entanto, dado que não haverá mais grandes restrições para a economia poder funcionar, então as pessoas vão poder circular, os trabalhadores vão poder ir para as unidades de trabalho, até mesmo os protocolos de embarque, desembarque, desembaraço de produtos
junto às aduanas, parece que vai voltar a ser menos rigoroso, mais flexível, mais próximo do que era no período pré-pandemia, isso significa o quê? Opa, temos uma China com chance de crescer mais. Então isso está garantido na hora que o FMI for atualizar o seu número, virar um número para cima? Não necessariamente. Pode acontecer isso? Pode. Mas a gente, além dessa turbulência maior de curto prazo, dada a dimensão da China, a gente pode ter processos de interrupção de forma intermitente, como a gente já viu acontecer em outras ocasiões. E aí, momentaneamente, ter ali falta de alguns insumos de produção, principalmente bens industriais, e, para o caso do nosso setor, interrupção no recebimento das nossas mercadorias, dos nossos produtos agropecuários, quando a gente estiver tentando exportar esses produtos para a China. Mas o saldo parece que é positivo. Diante disso, o mundo ainda tem a perspectiva de crescer menos, sem dúvida alguma, mas talvez o Brasil possa encontrar uma importante válvula de escape, que é justamente maior flexibilização para o funcionamento da atividade econômica chinesa, o que para nós não deixa de ser uma boa notícia. Professor, para a gente encerrar, pensando nos produtores brasileiros, se de fato isso tudo acontecer, quais as mercadorias ou setores da nossa economia aqui no nosso país seriam os mais atingidos? Claramente, então, são aqueles produtos que a gente mais oferta para a China, especial destaque para grãos e para o pessoal de carne, de proteína animal. Mas veja que aí tem até talvez um bom problema, entre aspas, né, para ser resolvido. Vamos imaginar aqui a seguinte situação, que a China consiga crescer mais, essa flexibilização da política Covid-0 permita que a sua economia funcione de uma maneira mais tranquila, sem grandes obstáculos, isso aumente a demanda por embarques brasileiros de carne bovina. Será que a gente já tem condições ali, dada a época do ano que a gente está operando, de atender o volume maior de demanda chinesa pelo boi, naqueles parâmetros que a gente chama de boi China, uma vez que os bois ali de confinamento, a temporada, entre aspas, deles se encerrou e agora a gente está entrando justamente com os bois a pasto, ao menos na região centro-sul. Eu sei que o pessoal do Rio Grande do Sul não vai concordar com razão, mas tirando o Rio Grande do Sul, a gente está tendo um bom volume de chuvas aqui no país, o que deve melhorar a qualidade das pastagens. E aí, será que a gente vai ter boi suficiente nesses padrões para atender a demanda chinesa? Então, isso pode ser um choque positivo para nós, embora, como qualquer choque, cause uma ou outra turbulência. Tá certo, né? Vamos aguardar, mas sem ver uma recessão, né, professor? Mais uma vez, muito obrigado para você. Um ótimo final de semana e até semana que vem. Muito obrigado, Thiago. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.